Oi, Princilhuda, sejam bem-vindas a mais um Cilhando com a Dani. E hoje a gente está aqui para falar como aprender. Esse canal é para a gente falar sobre como aprender a ganhar R$ 3.000 por mês. Pelo menos R$ 3.000 por mês, porque R$ 3.000 por mês a gente aprende a ganhar trabalhando apenas 3 horas por dia. E aí é claro que vai virar uma opção de cada uma a quantidade de clientes, de horas que ela quer trabalhar. Mas se você trabalhar 3 horas por dia, você já vai ganhar os seus R$ 3.000. E aqui a gente explica tudo, como você conseguir isso. O nosso episódio de hoje é sobre mapping e sobre numeração. Então você vai saber tudo aqui sobre mapping e sobre numeração. Nós separamos algum material aqui para vocês. Sabe quando a cliente ela chega lá no seu espaço e você não tem ideia do mapping que você vai fazer nela e você não tem ideia da numeração que você vai fazer nela. Muitas vezes você sabe até o mapping que você vai saber, que você quer fazer, né? Você já tem uma ideia do mapping, mas você não sabe a numeração. Ou vice-versa, você tem uma ideia de numeração e não sabe qual mapping fazer nela. Sabe quando a cliente deita e você aí percebe? Eu tô aqui seguindo aqui um roteiro que eu deixei preparado para nós, para que eu não esqueça os detalhes mais importantes. Sabe quando a cliente ela deita ali e você lembra que você não desenhou o mapping, que você não escolheu o que usar nela, qual mapping fazer, qual numeração fazer. Aí você já isolou a cliente, você já fez toda a higienização, já isolou, e aí você não sabe de verdade o que usar nela, porque você não escolheu antes. E hoje você vai ter aí a oportunidade de aprender a lidar com isso. Você vai ter a oportunidade de escolher o mapping antes dela deitar, de aprender como fazer isso antes de você deitar ela, antes de ela já estar ali toda preparada e você nem ter coragem de falar para ela assim, ó, vamos levantar, eu preciso fazer o seu mapping, sabe? E aí você acaba fazendo qualquer coisa e depois você fica pensando na sorte. Vamos ver se dei sorte de ter escolhido o mapping certo. Hoje a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai aprender a escolher antes dela deitar. E aí você vai aprender a usar a numeração certa para ela. Como a Jennifer. A Jennifer, antes de começar a trabalhar da forma correta, ela também tinha dificuldades. A Jennifer, ela fazia um cílio sem o mapping e aí ela acabava tendo um resultado que não era o que ela escolheu. Tem uma foto do antes e depois da Jennifer que eu vou mostrar aqui para vocês, como o meu também, como a Laís, Helena, que costumávamos aí a trabalhar na sorte. A cliente chegava, ela deitava ali e aí depois a gente ficava torcendo para dar certo a hora que ela levantasse. Meu Deus, tomara que fique bom quando ela levantar. Mas os cílios a gente não pode trabalhar no tomara que fique bom. Nós temos que trabalhar na exatidão de saber que quando a cliente vai levantar, nós escolhemos o mapping correto e a numeração correta para ela. Como nós vamos fazer isso? Quando você escolhe aí, eu tô aqui seguindo aqui para eu ver, se eu já jogo uma fotinha aí para vocês. Tem uma foto separada aí? Tem. Vou falando aqui, ó. Sabe quando você fica com dúvida? Você fica com dúvida. A cliente chega, você olha para ela, algumas vezes você nem olha para ela, né? Você corre o risco de errar já, de não ter escolhido antes. Mas sabe quando a cliente chega, você fala, meu Deus, o olho dela é bem caído. Que número que eu vou colocar nela? Ou ela já chega e fala para você, olha, Dani, eu quero um gatinho. E aí você olha para ela, o olho dela é bem caído. Você fala, meu Deus, será que vai ficar bom um gatinho nela? O olho dela é enorme, você não sabe se ela vai, qual numeração escolher, se tem que colocar um grande, porque como o olho dela é grande, é melhor eu colocar um cílios grande, que o pequeno não vai combinar com ela. E aí você fica nesse impasse aí. E aí muitas vezes a cliente está lá deitada, você fala, já era, a cliente já está deitada, não tenho como mais olhar para ela, não sei o que fazer para ela, e aí fica desesperada. Um jeito super errado de fazer os cílios da cliente, para começar, é quando você coloca toda a numeração da mesma forma. Você começa e termina com a mesma numeração. Não é bacana
Bom dia, Priscila. Bom dia, meu amor, sua linda Lisete. Não é bacana quando você começa e termina uns cílios com a mesma numeração. Você corre o risco aí de, com certeza, não é nem correr o risco. Você assumiu aí total risco de deixar esses cílios mal feito, ele não vai ficar bacana. Também quando você começa com uma numeração já grande, a cliente fala, olha, eu gosto de grande, tá? Eu gosto de uma numeração grande. Aí você fala, não, tá bom, então eu vou começar já de um grande, né? Aí você começa numa numeração grande, também não vai ficar bonito. Primeiro que você vai sobrecarregar os primeiros fios dessa cliente, já não vai ficar um cílio saudável. Segundo que esteticamente olhando também não vai ficar um cílios bonito. Então a gente precisa ter a escolha de uma numeração correta. Bom dia, amém, meu amor, amém, Camilinha. Tudo bem, meninas, vamos chegando, vamos chegando. Aí tá um antes e depois para vocês de como eu começava uns cílios. Essa foto aqui não tem em pé ela não, para eu mostrar para as meninas? De como eu começava uns cílios. Vamos, não. Vamos colocar ela, ver se, se tem ela em pé. Mas, por exemplo, esses cílios da Camilinha deitada aqui, uma cliente maravilhosa que eu amo de paixão. Quando eu comecei a fazer os cílios dela, por ela ser uma mulher empoderada, uma mulher alta, uma mulher com um corpo assim, bem escultural, né? Eu entendia que eu deveria fazer uns cílios grandes nela. Então, o que eu entendia? Que eu deveria começar com um número já grande para eu poder chegar num número grande. Então, eu sobrecarregava os primeiros fios dela. E aí, o que eu errei aí? Olha só, é um cílio sem mapping. Você vê que ele está bem desalinhado. Será que eu estou na frente dessa foto? Acho que eu estou na frente dessa foto. Hã? Eu estou na frente da foto. Vou trocar aqui agora. Não. Vê se dá para deixar ela em pezinha. Não? Então dá para vocês terem uma noção aí de que esses cílios, ele está totalmente desalinhado, porque é um cílios feito sem mapping. O que eu pensava? Olha, já tem já aí uns 5, 6 meses que eu estou fazendo cílios, já tenho total ideia de como eu vou usar o mapping nela, não preciso me dar o trabalho de fazer o mapping dela. Eu já sei o que eu vou usar nela. Meninas aqui do Instagram, entra lá no YouTube que lá eu tô demonstrando as fotos. Aline, entra lá, meninas. Não tá aparecendo. Elas disseram que não tá aparecendo no Instagram. Porque elas não têm link, tá? E a conexão parou. Por quê? Então, bora lá. Meninas, essa é a forma, essa forma. Eu tô aqui vendo se eu consigo colocar essa foto em pé para vocês. Enfim, vamos lá. Esse é um jeito errado de fazer. Esse é o jeito errado de fazer. Olha só o desalinhamento desses cílios. Olha o tamanho. Tire parar. Olha o tamanho dos primeiros fios, gente. Olha o tamanho dos primeiros fios. Tô colocando ali para as meninas. Olha o tamanho dos primeiros fios. Tá vendo? Olha o meio dele. Olha quase o final e o final. Tá totalmente desalinhado. Você vê que ele começa num tamanho grande, aí ele diminui, depois ele vai para um tamanho maior, depois ele diminui de vez, depois ele vai para um tamanho maior de novo. Na minha cabeça, de uma menina de uma mulher de 5 meses, com experiência de 5 meses, eu me achava experiente o suficiente para eu já fazer um cílio sem precisar do mapping. Eu queria diminuir o meu trabalho, diminuir o tempo que eu usava ali numa cliente. Eu queria acelerar o processo. Mas eu cortava o quê? Passos essenciais. Como fazer um mapping. Não tem como você fazer um cílios perfeito sem fazer um mapping. Não tem. Em algum momento ali você vai desalinhar esse trabalho. Em algum momento você vai desalinhar. E agora eu vou mostrar para você uns cílios com mapping.
Aí sim, olha a diferença dos cílios com o mapping. Olha isso, gente. Tem como aproximar um pouquinho? Ao máximo, mas olha só a diferença de um cílios com mapping. Totalmente diferente, né? Porque esse trabalho, o mapping, ele te dá o caminho correto, onde você deve colocar cada numeração. Então é totalmente diferente. Meninas, ó, vai lá pro YouTube, o link tá aí, tá? Totalmente diferente você colocar um fio aleatoriamente em qualquer lugar e você seguir um padrão de escala, você seguir uma escala de crescimento. Os fios com certeza vão para o lugar certo, entende? Então é totalmente diferente quando você segue um trabalho bem feito. Essa forma é a forma que nós devemos trabalhar. Nós devemos seguir uma escala de crescimento. Nós devemos seguir ali um alinhamento. Para você já iniciar da forma correta a partir de agora, você já vai mudar um hábito que é um hábito que eu demorei a conseguir quebrar isso daí. É quando a cliente chegar, ao invés de você cumprimenta ali ela, você tá já pensando ansiosa, né? Tomara que dê certo, nananã, aquela tensão. Você fala, ai, deita aqui que eu já vou higienizar, e você já vai higienizando. Essa é a forma errada de fazer. A forma correta de fazer é, antes da sua cliente deitar, você deve sentar a sua cliente e analisar ela de frente. Você deve sentar com essa cliente e analisar ela de frente. Exatamente isso. Você não pode induzir a sua cliente a deitar e ir direto para uma higienização antes de definir o mapping que você vai usar nela. Para você ter um trabalho desse, para você ter um trabalho perfeito, um alinhamento perfeito, você deve escolher esse mapping antes que ela deite. Dani, tudo bem, beleza. O problema é, estou de frente com a minha cliente, não sei qual mapping escolher. Beleza. Como a gente vai definir o mapping da nossa cliente? Em primeiro lugar, eu tenho que, dentro da minha concepção, entender qual é a simetria dos olhos dela. Ela tem os olhos muito fechados, ela tem os olhos mediano, ela tem os olhos abertos, normal. Essa minha cliente, ela tem muita pele na pálpebra. Essa minha cliente tem o olho pesado. O que a minha cliente tem? Então vamos lá. Se a minha cliente tiver o olho pequeno, qual o mapping que eu posso usar na minha cliente? Gente, anota aí, tá? É legal ter isso daí anotado. A minha cliente tem um olhinho ali pequenininho, qual o mapping que eu posso usar nela? O mapping que valoriza os olhos pequenos é o mapping boneca. Esse é o mapping que valoriza o olhar da sua cliente. O mapping boneca, por ter um número maior no centro, tá vendo que tá bem no centro? Esse daqui, esse risquinho arredondado, é os olhinhos da nossa cliente fechado. Os risquinhos é o que define aonde vamos colocar os nossos fios. Então aqui, ó, nós dividimos e subdividimos para poder encontrar aonde queremos cada numeração. Eu escolhi o número 13 para essa cliente, porque essa cliente ela é alta, ela tem um corpo bem assim, bundão, pernão, aquela cliente que chama bastante atenção, e ela me disse que ela quer uma coisa grande. Esse número 13 já é um número bem grande. É o maior número que eu uso numa cliente. Eu não uso um número maior do que esse. Dani, mas a minha cliente diz que ela quer um tamanho enorme. Olha só, o que a sua cliente precisa é diferente do que ela quer. E o que a sua cliente pode também é diferente do que ela quer. O número 13, ele é um número muito grande e é um número assim, já para mim, a base de onde eu posso chegar. Eu não faço um número maior do que esse. Então vamos colocar que a minha cliente é uma cliente jovem ou é uma cliente bem cheguei e ela quer um número grande. O 13 é o número que eu vou colocar nela. Maior do que isso, não. Então eu já sei que o centro dos olhos dela vai ser o 13. Então eu vou ali e vou dividir aonde eu quero o número 13. Ela com o olhinho fechado, eu escolhi que o número 13 vai ser aqui, ó, o centro. Então eu vou dividir para o lado direito e dividir para o lado esquerdo
diminuindo para fazer o efeito arredondado, certo? Então vamos lá. Eu coloquei 12, 11, 10 e 9. O 9 é onde é o lado externo. Eu vou terminar com o número 9. E aqui, ó, o 8 é onde eu vou iniciar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Iniciei aí. Então aqui o boneca, ele é onde eu vou deixar o número maior no centro e vou diminuindo para os lados, certo? Beleza. Daniela, já usaria no máximo aqui, ó, numa cliente que tem o corpo não é tão grande, não é uma cliente tão bunduda, não é uma cliente tão cheguei, é uma cliente assim, ó, que não quer nada extravagante. Eu deixaria do 7 ao 11 nessa cliente, tá? É o número que eu escolheria para uma cliente que não é extravagante. Ela chega no seu espaço e ela fala assim, ó, Dani, eu não quero um tão grande, eu quero um que fique bem charmoso, que chame a atenção, mas nada extravagante. Eu usaria até o 11. Então, eu usaria 7, 8, 9, 10, 11. É o número que eu usaria num boneca. Amém. Bom dia, meninas. Posso usar esse forma independente do mato do rosto da cliente? O boneca, eu não usaria numa cliente que tem os olhos bem expressivos. Quando a cliente ela já tem um olho muito aberto, ela já tem um olhar bem expressivo, você colocando aí um boneca nela, vai ficar mais expressivo, vai ficar maior, e aí talvez não dê um resultado harmônico que ela espera. Às vezes, assim, ó, toda cliente tem aquela coisa assim, todos nós, toda mulher, se teu olho é fechado, você acha que é fechado demais. Se é aberto, você acha que é aberto demais. Nós estamos sempre querendo corrigir alguma coisa. Então, se ela tem um olho aberto, bem expressivo, e você faz com que esse olho fique mais aberto e mais expressivo, a cliente talvez não goste do resultado. O que é legal? É você harmonizar. Se o olhar dela já é bem aberto, já é bem expressivo, você vai dar uma amenizada nesse olhar. Então, você não vai usar o boneca nela, beleza? Qual o tipo de cílios, qual o tipo de mapping que a gente pode fazer? Vamos lá. Vamos colocar aqui um esquilo. O esquilo seria para uma cliente que tem um olho bem aberto. A cliente ela já tem um olhar, tá vendo esse olhinho? Olha só, é um olhar expressivo, um olhinho bem aberto. E aí eu vou amenizar esse designer da minha cliente. Eu vou dar uma amenizada nessa simetria do olho dela. Eu vou fazer uma correção de olhar, é o que nós chamamos de correção de olhar. Então, a cliente ela tem o olho bem aberto, eu vou amenizar essa expressão do olhar dela. Aonde eu vou jogar o número maior? Eu vou jogar no arco da sobrancelha. Ó, tá vendo aqui? Arco da sobrancelha. É aonde eu vou colocar o número maior da minha cliente. Por quê? Porque ao invés de eu abrir os olhos dela, que já é aberto, eu vou desviar o olhar das pessoas para a lateral. Porque é ali onde nós vamos amenizar o olhar dessa nossa cliente. Nós vamos dar um ar mais puxadinho, sem fazer um gatinho, mas nós vamos dar um ar mais puxadinho. Então, nós vamos jogar aí para a lateral dela o número maior. Se essa cliente também quisesse um gatinho... Ah, tá bom, vamos lá. Quanto à numeração, qual número escolher para um esquilo, para um olhar que eu não quero deixar tão aberto? Eu vou começar do número 6 até o número 11. Pode pôr lá de novo. Até o número 12 que está aqui, né? Mas eu não preciso começar do 6. O 6 é um número difícil de encontrar, apesar que nós temos lá no YouTube aulas que ensinam lá no Rios, lá nos nossos rios, desculpa, aulas que ensinam você a fazer números menores. Se você não tem o número 6 e o número 7, você consegue fabricar ali no seu próprio estúdio com o número 8, por exemplo, você consegue diminuir e fazer esse número menor que você precisa. Eu gosto de começar no número 7, aí tá no número 6, né? Mas eu gosto mesmo de começar no número 7, então eu iniciaria ali do número 7 e iria até o número 12, tá? Esse é um mapping maravilhoso, que ele fica bonito em quase todas as pessoas, gente. É um mapping maravilhoso de fazer, de trabalhar. Lembrando que o número maior, para você saber aonde colocar ele vai ficar alinhado com o arco da sobrancelha, com o ponto alto da sobrancelha. Você vai alinhar o número maior dos cílios com o ponto alto da sobrancelha. E aí você vai ter um esquilo.
Se você quer já puxar para um gatinho, o gatinho, ele já é diferente. É um mapping muito fácil de fazer, é um mapping muito gostoso de fazer, é um mapping que você não deve usar em pessoas que já têm um olho pequeno, você não deve usar esse mapping em pessoas que têm o olho já fechadinho ou em pessoas que têm bastante quantidade de pele na pálpebra, porque ele vai fechar o olho dessa cliente. Uma cliente que ela tem bastante quantidade de pele na pálpebra, o bacana é você usar nela o boneca. É uma cliente de pele madura, é legal você usar o boneca nela. Porque o boneca, ele tampa a pálpebra da cliente, então ele disfarça aquele excesso de pele. Melhor mapping para colocar numa cliente com excesso de pálpebra é o boneca. O gatinho, ele já serve para aquela cliente que também tem o olho expressivo, ou ela tem um olho normal, mediano, e quer dar uma puxada aí para o lado. Ela quer dar uma delineada, com aquele ar de delineado, né? Ela quer puxar para um gatinho. A pessoa que ela gosta de estar sempre usando delineado, ela também é legal estar usando o gatinho. Então, o gatinho você pode começar do 8 ou do 7, que eu gosto muito também de começar do 7. Eu não tenho 7, eu faço 7 com o número 8. Eu diminuo o 7 através do número 8. Eu vou lá na régua, coloco ali 1 milímetro a menos, passo o estilete e pronto, tenho um número 7. Nós temos lá no Instagram, é legal vocês darem uma olhadinha nessa aula que tá lá no Rios. Vamos lá, subi 8, subi 9, subi 10, 11, 12, 13, 14. Dani, você falou para não usar número maior. Por que no gatinho tem um 14? Olha só, você percebe? Olha a altura que está a pálpebra no número 12. E olha a altura que está a pálpebra no número 14. A nossa pálpebra, a nossa linha, aonde ficam os nossos cílios, ela desce. Então aqui, ó, no centro dos meus olhos, ele é mais alto que o canto inferior. Então aqui, se eu colocar um número maior, ele não vai dar essa impressão de exagero, por conta que aqui já é mais, tá vendo aqui, ó, já desce, aqui desce. Então ela já não vai dar esse número, olha a altura do centro dos meus olhos e olha a altura do canto dos meus olhos. Aqui eu já tenho 2 milímetros a menos. Então, se eu jogar milímetro a mais aqui, não vai dar essa expressão, não vai dar esse tamanho exagerado no olhar. Eu preferia também aqui terminar por exemplo, né? Eu vou até um 14. Tá vendo esse espacinho que sobrou aqui no final? Esse espacinho aqui do final, eu colocaria, eu faria uma subdivisão. Eu colocaria ainda um 13 e um 12. 2 fiozinhos, 3 fiozinhos de 13 e 3 fiozinhos de 12. Só para não ficar aquela ponta bem esticada. Quando você diminui, quando você quebra os últimos fios com um número menor, você dá uma alinhada, você dá uma leve arredondada, que não deixa de ficar gatinho, mas vai ficar um gatinho trabalhado. Quem vê que a pessoa que fez, ela teve o trabalho de ali e dar uma quebrada naquela ponta. Isso é muito importante. Se eu fosse você, na hora de fazer o gatinho, dava essa subdividida no final. Além de colocar o 14, eu quebraria ali e faria ainda uns 3 números de 13 e mais uns 2, 3 números de 12, para dar uma leve arredondada e mostrar um gatinho trabalhado no final. Na maioria das vezes, os gatinhos lindos que vocês veem aí é feito dessa forma. Gente, olha só, o mapping, depois que você aprende a fazer ele se torna uma ferramenta essencial, indispensável e fácil de se usar. Você não precisa ter uma cliente para treinar mapping. Você pode treinar mapping no papel, você pode treinar mapping nos cílios postiço, você sabe cílios mesmo da farmácia? Você pode treinar mapping nele, você pode treinar mapping em cílios de treino. Então é muito importante que vocês treinem um mapping antes de ter uma cliente ali. E é muito importante que vocês aprendam a estudar. Quando falamos de visagismo, o visagismo é uma matéria muito ampla. Nós não estamos falando somente do desenho dos olhos da cliente. Nós estamos falando de todo um conjunto que a cliente se apresenta quando ela chega. Quando ela chega, ela tem um perfume marcante, ela gosta de maquiagem,
ela tem luzes, é uma mulher que gosta de marcar presença. Você ganhou ali um visagismo nela e você entende que você pode fazer ali uns cílios mais charmoso, mais atraente, mais volumoso. Então, o visagismo é quando você consegue ganhar ali todo o conjunto da cliente. Aqui nós estamos falando de mapping e de numeração. É quando você entende o que o olhar da cliente precisa. É quando você entende a correção que você precisa fazer nos olhos dela. Uma cliente que tem bastante pele, vamos ali jogar gatinho para esconder. Uma cliente que tem o olho muito aberto, vamos jogar um esquilo para dar uma correção de olhar. Uma cliente que tem um olho normal e que é um efeito delineado, podemos usar um gatinho. Então, tudo isso é legal você ter marcado, super marcado. Pega essa aula, volta ela várias vezes, ela vai ficar salva aí para vocês e marca isso. Tem ali uma colinha para quando a cliente chegar, você não ficar desesperada. Mas o mais importante de tudo, é você saber que quando a cliente chega, você não pode deitar ela na maca. Você tem que olhar a sua cliente de frente. O certo, o correto, é você tirar uma foto da sua cliente, analisar a foto dela e não o... Quando nós estamos conversando com a cliente, com a pessoa, nós aqui conversando, nós temos uma visão da pessoa. Quando nós tiramos uma foto e vemos ela parada, nós temos outra visão dela. Então, quando você tira uma foto e você analisa a cliente pela foto, você consegue ter a extrema certeza de qual mapping usar nela. Você vai abrir a foto e você consegue entender qual é a correção do olhar que você vai fazer nessa cliente. Então, é muito, 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 muito importante que nós sabemos usar essa ferramenta. Cliente chegou, a cliente senta, você analisa o que você vai usar na sua cliente para depois você deitar. E não esperar que os cílios fiquem bonitos ali na sorte, né? Nossa, graças a Deus deu certo. Ai, louvado seja Deus, essa deu bom. Não, não é assim que funciona. Realmente nós devemos estudar o olhar da nossa cliente antes dela deitar, para termos certeza do resultado que vamos encontrar quando ela levantar da maca. Às vezes a cliente está ali, tem bastante pálpebra, tem já o olhinho mais fechado, é uma cliente de pele madura e você faz um gatinho nela porque ela viu em algum lugar e achou bonito. O que ela pode não é o que ela quer. E muitas vezes o que ela quer não é o que ela precisa. Então, quando você encontrar a sua cliente, você precisa ter esse olhar profissional para conversar com ela. Amiga, olha só, você tem bastante pálpebra e eu consigo dar uma corrigida. Eu consigo fazer um efeito boneca, onde a gente esconde isso, vai dar uma rejuvenescida, ele vai levantar o seu olhar. Ah, você quer um gatinho e o teu olho é bem fechado. Isso vai diminuir o teu olhar. Ah, meu amor, olha, o que eu quero mesmo é um boneca. Eu vi na minha amiga, mas ela já tem um olhar muito expressivo. E aí você vai falar para ela, princesa, o boneca, ele é um cílios que deixa o olhar bem expressivo, bem aberto. Então eu acho que a gente podia fazer um esquilo, que ele não vai virar um gatinho, mas ele vai dar uma amenizada, ele vai puxar teus olhos um pouco mais para a lateral e vai dar uma harmonizada no seu olhar. É muito importante que você tenha esse olhar clínico, esse olhar profissional e o direcionamento para conseguir conversar com a tua cliente e mostrar para ela que você tem um posicionamento profissional e que você está explicando, você está indicando para ela o melhor cílios para ela. Não é o que ela quer, mas é o que vai ficar mais bonito para ela. É muito importante você ter esse olhar profissional e esse posicionamento com a cliente. Ela vai gostar muito mais de você do que você concordar com ela, porque você não tem firmeza no que ela precisa, para passar para ela o que ela precisa, tá? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês e a gente vai voltar com mais conteúdos aqui interessantes, com certeza. A gente vai falar agora sobre como lotar a sua agenda. A gente vai explicar para você como lotar a sua agenda. Lotar a agenda é sorte? Não. É claro que quando Deus abençoa, tudo vai bem. Mas lotar a agenda não é sorte. Lotar a agenda é técnica. E eu vou ensinar agora para vocês como lotar a sua agenda. Essa aula vai ficar para segunda-feira. Segunda-feira é o nosso podcast. Gente, segunda-feira é o nosso podcast. Essa aula vai para quarta-feira ao meio-dia. Quarta-feira ao meio-dia nós vamos entender como lotar a nossa agenda e eu espero ver vocês aqui no nosso canal. E todas as nossas lives vai vir aqui para o YouTube, então eu espero que meio-dia você esteja aqui ó, com papel e caneta na mão, que eu vou passar para você o segredo
da agenda lotada, tá bom? Então até segunda, que é a nossa live, às 8 horas da noite. Eu espero você segunda-feira, 8 horas da noite. E na quarta, meio-dia, pra gente lotar essa agenda aí. Deus abençoe a todas. Um beijo no coração, uma ótima semana, um feliz ano novo, um ano cheio de bênção na vida de cada uma de vocês. E é isso aí. Vai lá pro... Ó, quem for pro YouTube agora, responder a pergunta que eu vou fazer, vai ganhar um prêmio. Bora lá. Vou pro YouTube fazer essa pergunta. Vamos ver quem prestou atenção nessa aula. Oi, Ana. Oi, Ana Beatriz, sua linda. Vamos ver quem prestou atenção nessa aula. Vai lá pro YouTube agora. Pro Instagram agora. @Daniela Mazzotti Academy. Vou esperar vocês lá, hein? Um beijo, meninas. Deus abençoe muito a todas.